Salvem, 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 salve os serguianos da terra. Bom, hoje o nosso tema é um tema difícil, um tema polêmico. É, é um tema, inclusive, pedido, né, há muito tempo aí pelos seguidores do serguianismo, né? Aqueles serguianos formados, portanto, eles conhecem a doutrina, conhecem todo o conteúdo serguiano e, portanto, não fazem esse tipo de indagação. Porém, as pessoas que estão se simpatizando agora, que têm uma vontade de conhecer, que se empolgam com a empolgação de outras pessoas, não é? E aí eu lembro e coloco, incluo aqui agora, né, o pedido de inclusão, né, desse tema e dos respectivos nomes, né, dessas pessoas. Né? São pessoas de um determinado convívio e essas pessoas pediram, então, portanto, para nós tratarmos desse assunto em particular nessa aula de hoje. Tá certo? É um tema complicado, não é? Porque a verdade é que nós temos a licença poética, né? E a licença política, sobretudo, né? Em última análise. A liberdade no Estado, liberdade de expressão, né? Veja bem, se as religiões, né? Se as religiões elas não têm aí uma, uma mão do Estado, né? Quer dizer, alguém que interceda por ela fisicamente ou materialmente, quer dizer, belicamente, né? Porque a igreja já se desarmou, né? A gente imagina que ela se desarmou, né? Ela já foi militarizada, né? E os militares eram os próprios fiéis, eram os próprios fiéis. Agora, vocês vejam bem, a gente pode falar aí também de umas bobagens que andou falando o nosso grande Alexandre Garcia. Falou umas bobagens, mas, no entanto, foi ele quem mais se aproximou, dentre todos os jornalistas criticados e dentre todos os filósofos dedicados, que nós encontramos a pergunta que não quer calar e, portanto, fez-se, o verbo fez-se na palavra do grande profeta, o doutor Alexandre Garcia, nosso grande jornalista, né? Trabalhou muito tempo na Globo, a vida toda, né? Sempre nos abençoou com a sua programação jornalística na Globo, né? Ele foi diretor lá do jornal. Agora, agora você vê, ele pergunta para a menina, essa menina, bom, ela perguntou, é, então, você mudou de uns tempos para cá, você era, estava no armário, era mais liberal, era mais progressista, era mais conservador, aliás, né? Era mais conservador e tinha que fazer uma linha progressista para atender os, enfim. E aí ele disse que antes de responder, ele precisava saber a hora dessa, isso aí, as trombetas soaram, as trombetas. As trombetas, portanto, soaram, né? E, eu não sei se trombeta soa, mas enfim, elas ressoaram, né? Elas ressoaram naquele salão, naquele momento, né? Naquele lugar. Quer dizer, ora, o que é afinal de contas ser progressista? O que é afinal de contas ser
conservador. Meu Deus do céu, a gente está explicando isso desde o primeiro dia. Eles não tão vendo ser guianos, não estão assistindo ser guianos. Agora, tem uma turma boa aí assistindo ser guianos, tem uma turma boa aí. Vai meu abraço aí para o Cadu, né? O grande Marquezine, né? O grande Angel e o seu fiel irmão. Bom, é, então nesse programa direto ao ponto, vocês podem verificar lá do dia 4/10, coloquem aí, Alexandre Garcia, direto ao ponto, entrevista, 4/10/21. Aí você coloca 17h40 do vídeo que vai passar. É o momento cruz das trombetas lá, né? É o momento das trombetas. Vá nesse ponto. Você não quer assistir a matéria toda. Então vá nesse ponto, né? Vá nesse ponto e acompanhe conosco aí esse episódio magnânimo, né? Magnânimo que superou. Todos os jornalistas aplaudiram e todos os filósofos aplaudiram nesse momento. Aplaudiram aquele momento. Todos nós aplaudimos aquele momento. E aí ele pergunta, ora, isso tudo na fábula lá dos Sergianos. Isso eu estou dando um exemplo do que foi agora para o Garcia, né? Mas isso está na passagem lá na fábula dos Sergianos, tá certo? Então, vocês vejam bem. Ora, o que é, afinal de contas, ser progressista e ser conservador? Ora, isso já foi explicado no sergianismo diversas vezes. Historicamente, a resposta é que o mundo transmutou ou percorreu a passagem de um caminho de individualismo para coletivismo. E que isso aí significava verdadeiro à medida em que os direitos políticos e todos os demais direitos, quaisquer que pudessem ser relacionados ao homem, foram sendo ampliados cada vez mais, não apenas num sentido horizontal, mas num sentido vertical. É um negócio da cruz aí, ó. O brinde aos sergianos. Brindemos aos sergianos, ó sergianos, essa grande façanha de hoje. Brindemos por todos os caminhos que tem nos ensinado a percorrer, pelas lições da sua vida. Agradecemos Gai, mais uma vez, por esse tempo maravilhoso que passamos juntos, que podemos retornar e trazer mais segurança e paz e harmonia a todos os povos e cidadãos. Você vê que a comunicação às vezes falha, né? Mas é porque o nosso amigo perguntou isso outro dia, ora, mas por que isso acontece? Ora, é uma transmissão longínqua, né? É uma transmissão longínqua. Agora, você veja bem. Então, infelizmente, o Alexandre Garcia não conseguiu passar daí. Ele já está ótimo o que ele fez ele foi brilhante, ele foi excepcional, ele foi o cara ovacionado pelos jornalistas, pelos filósofos, né? Então, isso é maravilhoso. Agora, ele não passou daí, ele teria que ter ido mais adiante. A resposta dele não foi boa. Ele deveria responder conforme as bases do sergianismo. Ele ia dizer, ora, historicamente há uma evolução, né? Então o mundo passou de conservador e para progressista. Progressista é quem vem puxando essas transformações, né? Agora, e a sociedade ela evolui não é só no seu aspecto econômico, ela evolui no aspecto cultural, no aspecto moral, né? Isso tudo é política. As pessoas às vezes acham que política está relacionado mais ao que é o econômico. Elas se esquecem de que a política, no sentido de resgate serriano da palavra, né, um resgate da língua portuguesa, né? Porque no passado
Esse termo era muito mais abrangente, hoje ele se tornou muito mais específico. Quer dizer, isso aí são bobagens da linguagem. Mas se você exalta, portanto, o que é mais importante aqui de ser ressaltado, né, que é imaginar que de fato vive-se um momento onde não há uma unanimidade, não é? Olha para vocês verem que absurdo, que absurdo. Ainda hoje, ainda hoje, não é aquela música não, ainda ontem chorei de saudade. Não é isso não. Olha, ainda hoje eu vi um cara falando, meu Deus do céu, eu não sei se esse vídeo é antigo, eu tô achando que é, porque o empresário, mais uma vez aí, o Careca tá com uma porção de vídeo, eu não sei se esse Careca fez muitos vídeos aí antes dele, já tava com coisa guardada e passou, eu não sei o que esse cara arrumou. Mas eu sei que esse grande homem, né, esse homem respeitadíssimo, é, e espirituosíssimo, né? Eu vou falar com você a verdade. Eu não sei dizer quem estava errado ali, quem estava certo, não. Aquilo ali deu um empate técnico, porque aquele moço lá bravo da CPI, né, o diretor, ele é bravo, ele é brabo. E ele é direto. E ele está afinado. Ele está afinado. Engraçado que ele está sendo um bom investigador. Quer dizer, eu sempre imaginei isso, eu sempre vi isso muito estranho. Quer dizer, um membro dessa, dessa função, né, de legislar, né, como é que ele pode se submeter a essa, mesmo que secundária, né, uma função secundária, a essa função aí de interrogar, de inquirir, quer dizer, dificilmente se encontram homens talentosos como este daí, como este senador, corajoso, né? E uma figura interessante de se conhecer melhor, né? Talvez o Brasil não conheça, né? O Brasil, talvez ele é conhecido lá na região dele, pelo sotaque dele, ele é nordestino. Mas um cabra muito arretado, né? Agora, porque ele foi duro com o empresário, o grande empresário, que tem seu papel, e depois ele falou, olha o que eu já fiz aqui, ó, eu doei milhares de respiradores, nós doamos dinheiro, nós ajudamos, nós disponibilizamos o estacionamento das nossas empresas, que é um punhado de empresas, e todas as empresas são gigantes. Agora, ele, ele Ele não é a totalidade dos empresários, não. E mais, falam tanto que essa terra aqui é próxima e tem tudo, é independente, é autônoma, é autossustentável. Por que a gente vai ficar preocupando se uma pessoa quer sair? Uai, o direito é dele de sair. Agora, perguntou ele, né? Ele é espirituosíssimo, ele veste verde e amarelo, né? Ele admite, ele fala das limitações intelectuais dele, mas ele, no entanto, fez o que fez, ele não pode ser muito, não pode ser muito limitado, não, né? Pelo contrário, a gente percebe um espírito, uma alma, um ímpeto, né? Aguerrido, né? E vencedor, né? Quer dizer, supostamente, né? Agora, é, esse homem, então, foi duro com ele, né? Foi duro. Olha, você está brincando, mas você não pode fazer brincadeira com isso, não. Todos esses mortos, mais de 500 mil mortos, mortes, né? Ou mortos, que é diferente, né? Mas enfim. E aí um falou que, né? E aí explicou as razões dele. Olha, o povo
Brasileiro é conhecido por ser esse povo aí do bom humor, eu não sei o que, e tinha que resgatar isso aí, sei lá, né? Mas isso aí a gente não tem que se preocupar com isso não. Os problemas fosse só esse, né? Mas está muito mais embaixo o problema. Se fosse só isso daí, o problema é que essas questões aí não têm repercussão nenhuma na ponta das razões verdadeiras, né, que estão direcionando as vontades e, portanto, construindo o caminho político da nação. É, vocês vejam bem, é, essa é uma resposta possível, então, historicamente, né? Agora, do ponto de vista geracional, gestacional, né, que corresponde a uma geração em Sérgios, por exemplo, você vai ter que esse procedimento é assim, a esquerda, ora, ela faz o progressismo, ora comete atos retrógrados e age como a direita, ou hipoteticamente deveria agir, que é da forma conservadora, e vice-versa. Por vezes a direita conservadora, muito tradicionalista, né, que é movida muitas vezes por um ato de liberalismo de uma classe ascendente no passado, quer dizer, você vê que esse ciclo não vai se quebrar até que a sociedade evolua não de uma forma revolucionária. O problema é que os homens têm percebido que a esquerda tem empurrado cada vez mais a direita, mas a direita é quem acaba fazendo as revoluções. É ela quem faz as revoluções e ela acaba fazendo a maneira dela, né? A gente pode às vezes achar que é o povo que faz isso daí, mas por exemplo, vocês vejam bem, hoje a burguesia, né? O povo talvez seja quem mova isso daí efetivamente, porque a massa está com ele é o poder político. Ele é o poder político, né? E ora, portanto, tem essa feição de poder de uma espécie de touro, por exemplo, um touro que tem força. Essa é a força essa é a parte da força, essa é a parte da sabedoria. Tá vendo como que a Kundalini ela se entrelaça às vezes, ou quase sempre, para formar o Shushumina. Então, vocês vejam bem, isso aí tudo são categorias lá do universo serguiano, são todos itens das fábulas serguianas. Um texto meramente orientador, né? e, e cuidador, portanto, da parte imaginativa dos seres, né? Forçando-os ao entendimento sobre fundamento político elementar. Então, você tem que, não é? Você tem que vocês vejam bem, quando a gente domina finalmente o tempo, né? Porque o liberalismo do tempo já foi implementado, as pessoas não se deram conta disso, mas nós já vivemos sob a égide de um liberalismo do tempo. Ora, e cada vez mais a gente deixa de vê-lo como relativo, né? Porque nós transformamos ele em absoluto. Em última análise, isso significa os teletransportes. Aí, mas você fala, meu Deus do céu, isso aí não existe. Ora, não existe na sua cabeça de tolo. Não existe na sua cabeça de tolo. A existência pode ser metonimicamente falada, pode ser figurativamente falada. Ora, significa que a ciência tem feito tudo e direcionado o seu caminho acerca dessa invenção e dessa criação. Isso significa que a nossa
criação, a nossa imaginação, né, está forjando das nossas próprias mãos a criação. Agora, isso é elementar, nós já falamos aqui das promessas das doutrinas herguianas. No mundo, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Porque o mundo fez-se do nada. O nada é o oposto do tudo. Quer dizer, o tudo, né? O tudo só pode ser tudo realmente, ou seja, tudo é capaz. Quer dizer, violar leis da física, claro que é possível. É possível domar a física. E os seres humanos estão fazendo isso. Agora, quem não está assistindo aí o Star Trek, não vai perder a oportunidade, portanto, de ter mais uma alternativa filosófica ou política para compreender o verdadeiro estágio da evolução humana. Porque os seres humanos estão em constante evolução. E a sofisticação da tecnologia é tão rápida, né? E a moralidade dessas pessoas que estão lidando com isso daí, elas também sofrem essa mutação. Então já é uma moralidade alterada, né? Com novos padrões, né? Com novos padrões e com novas constatações sobre, inclusive, a infinitude dos nossos recursos energéticos. Porém, já se percebeu um problema relacionado ao tempo e, em última análise, à predestinação do mundo. Houve uma corrente no universo, segundo aí dizem a maioria, né? Porque esse grande careca disse que a maioria quer o Bolsonaro. Ele estava numa praia, esse vídeo deve ser velho. Estava lá naquela praia fria de Santa Catarina. Um abraço para você, pro pessoal de Santa Catarina. Um grande abraço. Mas as suas praias são maravilhosas no verão, porque no inverno todo mundo sabe, ninguém vai pra praia aí, é um frio lascado isso daí, você vai ficar numa água gelada. Bom, e aí, então ele disse, olha, a maioria das pessoas quer o Lula preso, mas que isso, esse vídeo só pode ser antigo, é claro que é, eu quero pensar que é antigo, porque hoje parece que o brasileiro está querendo o Lula como o presidente, não é? Agora, nada impede também do Bolsonaro voltar depois. O Bolsonaro está aí, ele quer ajudar o país, ele vai fazer de tudo, né? Agora, se de repente ele fizer um jogo político honesto, o Bolsonaro pode se consagrar. Ele pode, se por acaso for traído, porque ele tem um complexo de traição muito grande, mas se por acaso você for traído, grande excelência, se por acaso vossa excelência for traído, vossa excelência pode, portanto, aguardar esses 4 anos fazendo uma oposição moderada, mas motivadora e respeitadora, porque você não vai ter rabo preso com ninguém. Você saiu, se você saiu, respeitou direitinho, já sinalizou, fez uma carta, comprometeu-se a fazer tudo bonitinho no protocolo e mais, a motivar o próximo vencedor. E depois, no final, esse vencedor, com a sua motivação ou sem a sua motivação mais ou menos expressiva, ele vai ter um governo X. Esse governo X pode significar, né, a vontade do povo de que ele permaneça mais 4 anos,
ou pode voltar com você, não é? Então você sabe que dentro de 8 anos você tem praticamente seu lugar garantido. A sua história é tão linda, você já passou a sua vida toda devotada à política. Claro que no planeta serguiano jamais, né, seria concebida uma, uma permanência tão grande assim, né? Lá os políticos lá, que são na verdade os voluntários, né? Isso é voluntariado. Essas pessoas se voluntariam lá para governar, não tem pleito para escolher quem vai, não. Às vezes falta lá, eles têm que convocar, porque falta. Porque o que manda lá realmente não são os representantes, é o povo diretamente. É a totalidade, não o povo no sentido clássico, onde o povo é a maior parte, depois tem uma parte da classe média e uma nobreza. Não. Lá quando se fala o povo, lá se refere a todos os seres vivos do planeta. E aí nosso grande amigo Jura vai entender agora o que eu comecei a dizer para ele numa ocasião, num encontro cósmico, à beira dos gramados do Arvoredo, né? E à beira dos gramados do Arvoredo, portanto, disse ao nosso grande, nosso nobre amigo Jura, doutor Jura, dissemos a ele então, ora Jura, tá aí a questão da internet no mundo hoje, né? Ele dizia, ora, mas como que o mundo é eletrônico hoje, né? Como que a tecnologia está mudando, né? E ele é mais velho do que o Sergiano. O planeta dele eu acho que é até mais bem distante para lá. Mas enfim. E aí a constatação só poderia ser uma, né? Quer dizer, essa tecnologia já poderia estar nos servindo de ferramenta para a apuração das vontades. Ora, mas isso é um perigo muito grande de hackeamento, de enfim, as nossas estruturas hoje não são capazes de suportar isso. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, se você faz um projeto pioneiro, né, não, não visto no mundo ainda, né, porque você precisou de uma ferramenta e você vai em busca da sua criação. Você a improvisa. Do que é que você está precisando? Você está precisando de um sistema tecnológico de aferição das vontades humanas. Isso significaria uma comunicação em tempo quase real, né? Uma absorção de dados por um sistema muito sofisticado que ia receber simultaneamente milhares e milhares de manifestações, né? Fazendo isso em cadeia, passando por etapas. Você tem que fazer uma construção de um sistema tecnológico que permita isso daí. Agora, isso é possível hoje com o nível de inteligência, de conhecimento e domínio da ciência, que o Alexandre Garcia disse que o dia que a ciência parar dia que ela souber de alguma coisa, ela não é mais ciência, ela tem que ter perguntas sempre. Ela nunca pode ter certeza. Ela é a incerteza. E o Abu Janra falava nisso, nessa incerteza, e eu nunca gostei. A única coisa que eu sempre desprezei no Abu Janra foi isso. Mas o resto, tudo perfeito. Mas, quer dizer, eu acabei com quase todo ele, né? Que se dizia ser alguém que venerava a incerteza, né? Vivia a sua vida venerando, né? E comportando-se com extrema indiferença ou a certeza, né? Com extrema indiferença à certeza. Quer dizer, nós não podemos ser indiferentes à certeza, não. Apesar das perguntas serem necessárias e permanentes, é preciso consolidar um certo conhecimento, assumir um certo entendimento sobre certas coisas e estabelecer-se sobre essas bases. Ora, não é assim. Não é assim.
Agora, vocês vejam bem, é por isso que aquele negócio lá da fenda dupla parece às vezes muito intrigante para nós, né? Quer dizer, a gente não entende. Ora, como que você lança, né? E aí ela tem comportamentos distintos a partir da nossa observação. Ora, é um pouco que isso que nós estamos falando. Eu vou ler para vocês. Vou ler para vocês. Nós falamos assim, ó, quando passamos a controlar o tempo, ele deixa de ser relativo e passa a ser absoluto. É isso que nós estamos explicando, porque você passa... O que é, na verdade, o futuro? Respondam vocês aí, os filósofos. Vou dar 5 segundos. O futuro é um conjunto de presentes, nada mais. Esses presentes estão espalhados por toda a existência cósmica. O que é a existência cósmica? É todo o sistema, e até por nós cautelosamente inconcebível, né? Ele é apenas ou supostamente conhecido, mas de fato, né, segundo as bases, as regras da ciência elementar, você não pode tratá-lo como um conhecimento, senão como uma mera teoria. E as pessoas às vezes se esquecem de que a maior parte das coisas que fazem o mundo ser como é, vem das teorias. E as teorias são nada mais do que criações. Criações. E o que são as criações? São invenções. Primeiro se inventa. As fábulas, portanto, são todos manuais de procedimento de criação. Por que o Sergiano não pode falar que encontrou-se com Deus? Embora ele esteve lá em Serguerá-Canaã. E há um episódio muito bonito onde ele se encontra realmente com Deus, né? Agora, quem é esse Deus? Esse Deus é o pai dele. Quem são os verdadeiros deuses dos seres humanos? São sempre os nossos pais. Sempre os nossos pais. Ora, mas por quê? Porque eles te deram a vida, seu idiota. Agora, vocês resolvem amar um outro ser que você não acredita, você deixa de amar eles às vezes, né? Porque Deus fala mesmo para a gente escolher primeiro a Ele, né? Agora, o serguiano jamais vai fazer isso. Desculpa, é a religião serguiana. Desculpa. Olha, isso eu estou falando em nome lá do Sorigo, né? Em nome do Sorigo, né? Estou falando aqui com a licença poética do Sorigo, né? Quem conhece o texto vai saber que os serguianos amam os seus genitores, né? E assim os genitores destes, e destes daqueles, e daqueles, etc, etc. Bom, mas em primeiríssimo lugar, o grande Deus dos serguianos são os seus pais, né? São os seus pais. Agora, todas essas aí são metáforas e metonímias, são fábulas. Essas fábulas, na verdade, elas só motivam a criação. Esse é o papel das fábulas, de motivadora das criações. Agora, quem está pensando essas fábulas aí são pessoas sofisticadíssimas. São pessoas sofisticadíssimas, né? Pessoas que inventam, que criam, que dão asas a uma cultura, né? Porque elas avaliam o mundo, né? As possibilidades do mundo, né? Elas são espécies de dirigentes do mundo, porque elas estão na direção de uma nau gigante, né? Que é essa humanidade, né? Você vai controlando ali
é uma metáfora até bonita. Isso é uma passagem também, né? De quem já leu aí Marco Polo. Essa metáfora do navio é antiga, né? Mas, mas o mais curioso de tudo isso é que às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Elas acham que o mundo, a crença delas, né, que vem através de um texto, por exemplo, né, é a história real do mundo. Não, ela é uma direção, é um manual. E esse manual foi muito bem escrito. Esse manual foi muito bem escrito, ficou magnânimo, né? Deu um tom. Quem deu o tom do ser humano até hoje no mundo foi a Bíblia, não tem jeito, foi a Torá, não tem jeito, né? Atualmente, quem é a grande responsável no mundo se você não quer falar a Torá, vamos falar a mãe da Torá, vamos falar a mãe das três religiões, das três grandes religiões terráqueas, né? Quer dizer, vamos falar do monoteísmo, né? Vamos falar do monoteísmo, né? Quer dizer, o povo hebreu foi quem inaugurou o monoteísmo. É por isso que a reverência é em nome deles. Só por isso. Agora, isso fez uma história tremenda, isso aí criou um mundo, moldou o mundo, né? E a gente deve tudo a essa doutrina. A gente deve todo o respeito do mundo a ela. O mundo inteiro tem que se curvar a ela, tem que respeitar, tem que conhecer essa fábula, porque, claro, a gente pode pensar que o mundo tem algumas vertentes aí que são totalmente opostas e indiferentes e desconhecem, né, ignoram totalmente qualquer resquício, qualquer elemento dessa base monoteísta, né? É difícil pensar nessa possibilidade, mas existe, né? A verdade é que esses países do Oriente, por exemplo, do Ocidente, do Oriente, que tem uma religião às vezes politeísta, ou que são seguidores do Buda, né, ou são indianos, enfim, né, seguem os Vedas, né, são leitores dos Vedas, né, ou ainda são seguidores daquela doutrina lá do Osho, o jainismo, enfim, me perdão. Essa religião supostamente seria a religião mais antiga, mais antiga do mundo. Eu vou, evidentemente, aqui atrás dessa pronúncia, porque, claro que eu não passaria sem falar isso daqui, o correto aqui, ó. O jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente com o hinduísmo e o budismo, compartilhando com este último, ou seja, o budismo, a ausência de um Deus como criador ou figura central da religião. Não existe um Deus como existe para nós católicos ou cristãos ou judeus ou ainda muçulmanos. Bom, mas todas elas são fábulas, cada uma com o seu grande e enorme respeito, a sua grande e gloriosa contribuição para a formação da raça humana. É chegado o momento que essas religiões, como foram um dia pensadas, né, foram imaginadas, né, pelas mentes prodigiosas daquele tempo, né, os profetas, portanto, né, os grandes homens do passado foram, né, os homens mais brilhantes do passado foram os profetas, né? E aí você vê que os profetas modernos, quem são, afinal de contas, né?
Eles não podem mais viver como viviam aqueles. Eles tinham uma vida normal também, né? Porque são atribuídas a eles fatos, né, extraordinários, né? Mas na verdade eles viveram como homens, como qualquer outros, né? Quaisquer outros, né? Então você veja bem, se você tem aí, então, a o entendimento de que todas essas foram fábulas imaginadas. E dessas fábulas, a ciência e a humanidade se entreteu tanto, né? Se envolveu tanto, que tomou aquilo como uma espécie de obrigação, né? De honra em decifrar aquele ou solucionar aquela questão. Quer dizer, significando em última análise a construção daquilo que foi pensado, né? Aquilo nos intriga tanto, né? Porque você vê lá, homens alados, né? Homens alados voando pelos céus. Ora, eu quero um homem alado, mãe, é igual uma criança quando vê um cavalinho de asas. Eu quero esse cavalinho alado, quer dizer, o ser humano contempla isso, são as fábulas, se encanta por isso e constrói. Né? O Eduardo achou que só ele que era aquele que comprava o que a infância sonhou. Não, isso não é uma coisa sua, não, isso é do mundo. O ser humano faz isso. Agora, foi até o Roupa Nova quem falou isso primeiro, né? Mas enfim, a fenda dupla dá pra gente essa confusão aí por isso. Né? A fenda dupla dá essa confusão por isso. Olha, a gente lê aqui por quê. A gente explica. A fenda dupla dá confusão por isso aqui. Ó. Nós estávamos até ontem falando com o grande Christian. O grande Christian. Christian é um filósofo, né? Filósofo também. Né? Um pouco menos expressivo, porque um filósofo mais das conferências, um filósofo das conferências, por assim dizer. Ele é menos construtor. Ele está mais na parte de alimentação. Né? Essa parte dele é mais importante. Agora vocês vejam bem, alimentação e entretenimento, claro, que são coisas que não tem mais jeito de separar, né? Agora, é interessante, às vezes a gente tem que jantar longe dos outros, né? O jantar a só ou a sós, né? Mas, vamos deixar de bobagem, vamos falar realmente o que interessa, tá certo? Eu vou ler para vocês aqui. Olha, então nós estávamos dizendo, quando passamos a controlar o tempo, ele deixa de ser relativo e passa a ser absoluto. Por isso que o resultado da fenda dupla é intrigante. 2 pontos. O homem cria o que inventa e inventa o que cria. Enquanto ele não cria, as coisas lhes parecem estranhas e indecifráveis demais. Ora, é isso. Basta alguém criar alguma coisa aí, uma solução para esse problema aí, rapidinho vamos resolver. Né? Agora, eu acho que isso é intrinsecamente ligado àquela questão do homem controlar o tempo e possivelmente acontecer que seres do futuro regressem, ou seres do futuro regressem ao passado para alterar, portanto, a existência e a vida e recriar o mundo à sua maneira. Né? Porque isso significa, na verdade, que ele está cometendo um absurdo. Porque se o futuro é a reunião de presentes, né? Quando ela acha que ela está agindo aqui num lado do universo, essa mesma atitude está acontecendo lá no outro rincão. Antes, essa perspectiva de diferença, de tempo, só existia porque para você ir de uma ponta do meu dedão à outra,
era muito grande. Hoje não, cada vez menor. Então, quem entende isso daí passa a perceber, fazer certas considerações sobre o mundo, né? Você veja bem, como é que o mundo pode ser um mundo onde, onde as pessoas não conseguem efetivamente manifestar o seu desejo, o seu sentimento e a sua razão política? Quer dizer, as pessoas são carentes, elas estão carentes, elas conversam tão apaixonadamente quando elas estão, às vezes, tomando uma sauna, e aí elas relaxando o corpo no final de um dia extenuante de trabalho, né? E aí elas se sentem tão carentes, elas às vezes querem falar sobre aquilo, às vezes elas não querem. Aquilo mexe com elas. Por quê? É essa, essa tristeza, né? Essa carência de não possuir uma representação, né? Quer dizer, em que sentido? De saber que aquilo que ele pensa pouco importa. Pouco importa. Pouco importa, né? Agora, se você considera isso daí um problema crônico no mundo, você percebe. Porque, olha, já estão fazendo aí análises de que o mundo vive uma espécie de, não necessariamente de inflação, mas de aumento realmente dos preços, né, de alimentos no mundo. Isso no mundo. Isso porque está sendo atribuído às transformações climáticas, que possivelmente foram causadas pelos seres humanos, possivelmente apenas, e também queimadas, né? Isso está incluso no que nós estamos falando. Também mencionaram uma outra questão qualquer aí, que já já a gente lembra. Mas enfim, você veja bem, esse tipo de coisa às vezes afeta o mundo todo. Isso às vezes afeta o mundo todo, né? Então, quando você percebe que no mundo as pessoas têm uma angústia para exercer a sua vontade e a sua voz, e elas não conseguem, você tem governos que, na verdade, estão controlando o gado, né? Agora, esse é um problema apenas local e regional, essa coisa de controle do gado. A questão em Star Trek, e que tem que ser visualizada filosófica e politicamente, é que ali ele está se referindo ao universo, e eles estão tentando impedir que uma classe possa voltar no tempo e modificar tantas vezes quanto quiser o passado e transformar, portanto, a vida. Quer dizer, aí você fala, oh, isso tudo é muito maluquice, isso é muita loucura, tudo isso. É, é, é sim. Mas o mundo é isso aí, o mundo é esse fantástico, esse fantasmagórico ser aí. Agora, a história que eles têm para nos contar são histórias também fantasmagóricas, né? A ideia de um embate, de um embate é, permanente aí de seres de seres divinos, né? De deuses e demônios. Quer dizer, isso aí tudo são fatos também. Isso tudo aí, isso aí a humanidade vivenciou isso aí, sobretudo na Idade Média. Isso aí, meu amigo, você não tenha dúvida se esse medo que a gente tem hoje desses assuntos aí, medo no sentido positivo de respeitar, né? Mas você que tem todo essa, esse entusiasmo, essa surpresa, né? Esse suspense, né? Esse absurdo que você sente quando você lida com esses assuntos e se vê perto deles, você tem a certeza de que os homens lá da Idade Média vivenciaram isso com uma profundidade
talvez 348 vezes maior. Quer dizer, isso está sendo cada vez mais relativizado entre nós, essa doutrina, essas fábulas. Né? Então estão surgindo novas fábulas, que não excluem nada, que não pretendem desmerecer ou desrespeitar em nada aquelas do passado, mas que é apenas uma continuação delas. Uma continuação delas. Olha, eu vou ter que fazer uma pausinha para tomar uma aguinha. Então eu vou dar um pause aqui. Eu vou fechar esse vídeo, que ele está com um tempo bom. E aí eu volto em seguida com mais um Ser Guianos da Terra. Hoje em especial aí aos grandes filósofos aí, esses que são os filósofos que estão que vão a um lugar chamado aos Campos dos Arvoredos, né? Eles vão a esse tipo de jardim, né? É uma espécie de jardim onde funciona uma casa, um palacete de banho, né? E lá esses seres precisaram usar um banheiro alternativo, porque os reis não permitiram que eles usassem as banheiras do palácio. Então eles foram usar a banheira da plebe. Mas tudo bem, tá ótimo. Já já a gente volta.